Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos frequentadores da casa, sejam bem-vindos para mais uma noite de trabalho, de estudo, de reflexão. Hoje vamos ter nosso irmão Flávio Lima, que vai nos trazer o tema Por que a vingança é um obstáculo tão difícil de ser transposto em nossa evolução espiritual. Vejam a importância do tema. A vingança está ligada ao ódio, ao rancor, totalmente o inverso da humildade, do perdão. Então, para iniciar os trabalhos da noite, vamos nos harmonizar, levar o pensamento ao Criador, primeiramente agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos e unidos em nome de Jesus, para o estudo do Evangelho, que é o caminho da nossa redenção, o caminho da nossa reforma interior, do nosso progresso espiritual. Que tenhamos, nesta noite, um ambiente de fraternidade, de amor, de harmonia, e que essas luzes, essas bênçãos celestiais cheguem em todos os recantos do mundo onde há sofrimento e dor. E os desencarnados também sejam assistidos pela espiritualidade amiga da casa, que já comanda esse trabalho desde cedo, para que tenhamos condições de realizá-lo em plena harmonia, recebendo as bênçãos do alto. Assim, em prece, passo a palavra ao nosso irmão Flávio Lima, para nos trazer a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. Agradeço a oportunidade de aqui me encontrar para conversar com vocês a respeito de um tema que me parece relevante, que é a vingança. A vingança, ela não é apenas um revide, não é apenas uma resposta a uma agressão, a uma ofensa. Ela visa atingir o outro de forma deliberada, de forma intencional, de forma a causar àquele que nos ofendeu, àquele que nos atingiu, algum tipo de mal. A vingança é o desrespeito ao Evangelho de Jesus. Por quê? Porque é contrário à caridade e ao amor. E também ao ensinamento de Jesus que nós devemos amar a todos, inclusive aos nossos inimigos. E Jesus, quando esteve aqui encarnado, ele foi um divisor de águas, um divisor do tempo. E em relação a essa questão da vingança, ele é peremptório. Vocês foram ensinados a amarem o vosso próximo e a odiarem os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam bem que Jesus nos trouxe uma lição sublime, elevada, mas bastante difícil da gente poder aplicar. Por que a vingança é um obstáculo tão difícil de nós transpormos em nossa caminhada evolutiva? Ora, irmãos, é óbvio que a nossa dificuldade de nos livrarmos do desejo de vingança é pelo nosso primitivismo espiritual.
por nossas limitações, por nossa incapacidade de amar e de compreender. Amar o próximo como a si mesmo. E compreender que aquele que nos agride, ele assim o faz dentro de um contexto de limitação e de circunstâncias e que muitas vezes nós nem compreendemos porque ele está agindo daquele jeito. Mas somos rápidos em identificar aquele agressor como um inimigo. E somos também muito rápidos em aplicar aquela pena que nós achamos que pode atingi-lo de forma mais eficiente. Irmãos, a ação de amar os inimigos, como dito por Cristo, não quer dizer que devemos amar aquele que nos ofende da mesma forma como amamos aqueles que temos intimidade e afinidade. Mesmo entre aqueles que nós estimamos, nós temos diferença de afeição. Tem pessoas que você tem mais proximidade e você ama de forma mais intensa. E tem outros que você também tem menos afinidade e você ama de forma diferente. Então, é natural nós termos diferenças de sentimento entre aqueles que nos fazem o bem e aquele que nos fazem o mal. Mas vejam, essa visão de Jesus que nós devemos amar os nossos inimigos é importante, é fundamental como meta a ser alcançada. E também devemos compreender as nossas próprias limitações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação muito importante sobre essa passagem de Jesus. Amar os inimigos, na visão do Evangelho segundo o Espiritismo, não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato do inimigo nos faz bater o coração de modo diverso daquele que bate quando nós estamos próximos de um amigo. Amar os inimigos é não guardar ódio, rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar o bem. E não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que esse agressor recebe. É socorrê-los, os nossos agressores, apresentando-se para ajudar. Se lembrem que o mestre disse: ajude sem procurar a quem. Ou seja, irmãos, nós temos uma responsabilidade divina em agir segundo a vontade de Deus. Se nós temos a oportunidade de ajudar, nós devemos ajudar a todos aqueles que necessitam, independentemente de quem o seja. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Porque aquele que quer ajudar, mas impõe condições, se coloca numa situação de superioridade, na verdade o que faz? Impõe uma humilhação àquele que está sendo ajudado.
Isso não é uma ajuda verdadeira. Você está satisfazendo um sentimento que não é sublime, que não é elevado. Então, irmãos, quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Bom, a vingança é algo que ainda está enraizada na nossa sociedade, de forma muito profunda. E a nossa cultura vem alimentando esse sentimento tão baixo, tão pouco evoluído de atingir aquele que nos ofendeu, aqueles que nos decepcionam, aqueles que, por alguma forma, agem contra a nossa vontade. Porque eu digo que a sociedade, ela alimenta isso. Vejam os filmes, vejam os livros, vejam as novelas, vejam as notícias, o que a gente vê. Que muitas vezes os filmes trazem vingança, vingança disso, vingança daquilo. Os livros também, né? E às vezes a gente saboreia essa história que muitas vezes é uma história horrenda, alimentando-se negativamente de sentimentos que não são sublimes, não são adequados. Irmãos, estejam atentos a não se contaminarem por esse sentimento de vingança. Amar os vossos inimigos é superar o instinto que domina os seres mais ligados à materialidade que à espiritualidade. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nos aproximamos de uma visão espiritual de nossa conduta, menos espaço existe para a vingança. Menos espaço existe para o ódio, para a inveja, para o orgulho. Amar os vossos inimigos exige abdicar do direito de vingar-se, que muitos acham que existe. Porque é assim, irmãos. Há muitos que acham que possuem o direito de vingança. Porque foram ofendidos, porque foram atingidos, porque foram trapaceados, enganados, agredidos. E aí acham que têm o direito de se vingar. Oh, irmãos, lê do engano. Nós assim, procedendo, estamos indo em contrariedade ao mandamento de Cristo. Amar os vossos inimigos impõe se colocar no lugar do outro, permitindo-nos ter compaixão com os erros e fraquezas do ofensor. Irmãos, tantas vezes já nos colocamos na condição de ofensor. Então, quando nós estivermos na condição de ofendidos, que nós tenhamos a capacidade de reflexão. Ora, por que ele fez isso? Deve ter sido por algum motivo, deve ter sido por alguma razão. Talvez você não saiba. Mas muitas vezes o fato está em outra existência, em outras existências. Amar os vossos inimigos é transcender a si mesmo e perceber que, da mesma forma que o ofensor praticou um erro, também praticamos erros. E, na mais das vezes, queremos ser perdoados. Jesus nos ensinou
perdoa como gostarias de ser perdoado. Amar os vossos inimigos é compreender que estamos num planeta de provas e expiações para aprender, reparar os erros do passado e evoluir. E cada ser humano precisa cooperar para que a evolução coletiva aconteça da forma mais rápida e efetiva possível. Nós temos um papel individual, mas também nós temos um papel coletivo. O bem que a gente pratica, as ações positivas que praticamos e as ações negativas que praticamos, tudo isso interfere na coletividade. Isso interfere na psicosfera do planeta. Precisamos fazer a nossa parte. Praticar o bem é uma responsabilidade sua para si mesmo e uma responsabilidade sua para o coletivo. Jesus apresentou seu evangelho há mais de 2000 anos, tendo sido estudado, debatido, divulgado. Mas o evangelho de Jesus não foi na mesma intensidade internalizado em nossos corações. Nossos corações não estão cheios do evangelho de Jesus. Nós não estamos plenos de amor. Nossa meta, nosso destino é luminoso, sem dúvida nenhuma, mas precisamos fazer a nossa parte. E menos ainda, o Evangelho de Jesus nos serve de guia de conduta, de proceder. Precisamos substituir aquelas ações e sentimentos que são contrários ao Evangelho de Jesus, para que nós prossigamos na nossa caminhada evolutiva. Para a imensa maioria de nós, continuamos seguindo a filosofia pré-cristã quando se trata de vingança. Por que isso acontece, irmãos? Porque simplesmente não conseguimos amar os nossos inimigos. Porque nós temos dificuldade de superar nossas limitações espirituais. A nossa limitação evolutiva. Mas devemos nos burilar e vamos evoluindo passo a passo. O nosso destino é a evolução. Irmãos, não se vingar significa abdicar desse direito de revidar, de qualquer modo, a agressão sofrida. Inclusive, direcionarmos qualquer pensamento negativo para aquele que nos ofende, nos magoa, nos decepciona, nos agride, nem tampouco nos alegrarmos por alguma notícia negativa em relação ao ofensor. Abdicar da vingança. Abdicar da vingança. Renunciar à vingança. E nós somos seres que não gostamos perder nada, né? Não gostamos de renunciar a coisa nenhuma. Então, quando a gente aprendeu que a gente tinha o direito de se vingar, de alguma forma é difícil para nós abdicarmos desse pretenso direito de vingança. Mas abdicar da vingança impõe uma compreensão que cada pessoa tem uma forma de pensar e agir que está limitada.
por sua condição espiritual e por circunstâncias muitas vezes desconhecidas. Somos muito rápidos em avaliarmos uma situação, muitas vezes superficialmente, e somos igualmente rápidos em julgarmos e aplicarmos uma pena ao ofensor. Muitas vezes sem direito de defesa, sem nem ao menos ouvi-lo, as razões daquela ação que foi dirigida contra nós. Não necessariamente a vingança é algo material, é uma agressão física. Pode ocorrer de tantas formas, e formas às vezes muito sutis. Irmãos, temos dificuldades de abdicar da vingança porque nós nos sentimos no direito de impor ao ofensor uma pena. Mas, irmãos, nós não estamos legitimados a isso. Deus não nos conferiu esse direito. Jesus, ao contrário, veio aqui e disse: não façam, não se vinguem. Isso é contrário à vontade do Criador. A vingança cria um círculo de sofrimento. Por quê? Porque você se vinga daquele que lhe ofendeu. Posteriormente, aquele que lhe ofendeu se vinga de você. E depois você se vinga novamente da ofensa recebida. E por aí vai. E esse círculo de sofrimento, porque eu sofro, porque sofro a agressão. O outro sofre porque recebe a agressão que eu pratiquei. E só há uma forma de romper esse ciclo, esse círculo de sofrimento. É através do amor e da caridade. Só o amor e a caridade pode romper esse vínculo de sofrimento. Irmãos, tenham o amor para o mote de conduta de vocês. Que a gente procure colocar o amor na nossa equação de agir, na nossa equação de conduta. Se nós fizermos isso, nós certamente vamos reduzir o espaço da vingança. Irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da vingança, temos informações tão importantes que eu queria partilhar com vocês. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Veja só, a vingança remota à barbárie. E muitos de nós ainda a praticamos. Se não for através de atos, é de pensamentos. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame a condição de espírita. Diria mais, de cristão. Porque o verdadeiro cristão tem no amor um elemento componente da equação do seu agir. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos,
que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Irmãos, a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Porque muitas vezes aquele que se vinga, ele não faz de peito aberto, muito ao contrário. Geralmente ele faz através de interposta pessoa, através de uma situação de surpresa, através de uma situação em que a pessoa está mais frágil para aplicar a vingança. Porém, as mais das vezes assumem aparências hipócritas. De um lado, você, né, elogia a pessoa, você é agradável com a pessoa, mas do outro lado você está falando mal. Ah, você não sabe, fulano e tal, é assim, assado, ele fez isso, ele fez aquilo. Ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o na honra e nas paixões, não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Não tem pessoas assim? Que vai e cria um ambiente terrível. E muitas vezes você é a vítima e você não sabe. Só vê o riso escondido daqueles que pegam carona naquele sentimento de vingança, porque há aqueles que se comprazem do mal e aderem à vingança dos terceiros. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhes se estendiam no passado agora se recusam a lhe apertar. Enfim, sentem-se aniquilados ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, a covardia. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e insulta em plena face. Irmãos, a coragem é um sentimento nobre. Então, se você não gosta de alguém, fale para ele as razões pelas quais você não gosta, fale para ele aquilo que está lhe incomodando. Você dá a oportunidade para que ele possa apresentar as razões dele. E quem sabe, através desse diálogo, vocês possam superar essas dificuldades. Mas é necessário coragem. É necessário coragem para enfrentar a si mesmo, porque muitas vezes o obstáculo vem de nós mesmos, nossas próprias limitações. Irmãos, por que a vingança é um obstáculo tão difícil de ser transposto em nossa evolução espiritual? Continuamos achando que a vingança é uma ação legítima, mas não é. Continuamos achando que se acaba o mal com mais mal. É um engano. É um equívoco. Continuamos achando que não se vingar é um sinal de fraqueza. Irmãos, não há prova maior de força do que vencer a si mesmo,
de controlar a si mesmo, de inibir o instinto de vingança. O budismo nos mostra: quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta 1000 batalhas contra muitos milhares de inimigos. Então, irmãos, você que resiste ao sentimento, ao instinto de vingança, você é mais corajoso que aquele que age ou pensa em vingar-se do ofensor. Nossa visão sobre a vingança muitas vezes está limitada ao presente, e um presente muito próximo, ao momento atual, ao dia a dia. Mas se temos conhecimento que aquele que nos ofende pode ter sido ofendido por nós no passado, e que nossa ação de vingança pode nos aprisionar ao ofensor, aprisionar aquela pessoa que nós não temos afinidade, porque em outra encarnação podemos ser vítimas da obsessão, como tantos são, como tantos irmãos são vítimas da obsessão. Ora, irmão, fica claro que a vingança não é, sob qualquer condição, legítima. Não é. Então, é uma ação que muito distante de resolver um problema, na grande maioria das vezes, cria vários outros, inclusive problemas que só serão resolvidos em outras existências. Queremos evoluir. Lógico, queremos evoluir. Queremos estar numa condição melhor do que atualmente nos encontramos. A vingança é um obstáculo, mas não é intransponível. É possível nós ultrapassarmos esse obstáculo, porque Deus nos deu a condição espiritual suficiente para isso. Nós estamos preparados para essa evolução. Precisamos nos burilar para continuarmos a avançar. Nossa sociedade valoriza a vingança. Infelizmente, a vingança é glamorizada. Ah, fulano de tal é o vingador. Até para crianças. Até para crianças. Eu fico abismado. Esse filme que passa aí, que as crianças adorem, Os Vingadores. O que é isso? É vingança, gente. É vingança sendo ensinada para as crianças. Veja. A gente precisa mudar isso. Precisamos entender que não devemos aceitar a vingança como algo natural, normal. Nós temos um papel para o presente e para a construção do futuro. Passa para gerações a ideia de vingança. Isso vai em filmes, em livros. O tema vingança nos oferece um banquete horrendo que muitos de nós saboreamos acriticamente. Eu ia juntar aqui dezenas de títulos de livros e de filmes que têm como mote a vingança. Mas são tantos. São tantos. E aí, por uma questão aqui de apresentação, eu não vou mostrá-los. Mas vocês sabem que tem, né? Que são muitos, né? E muitas vezes a gente vai assistir esse filme.
Vamos assistir, não porque o ator tal. E são ótimos atores que contracenam nesses filmes. Mas, sinceramente, é um banquete horrendo. A gente, sinceramente, não deve consumir esse tipo de informação. Não é algo agradável para nós. Nós devemos ter repulsa por isso. Bem, irmãos, no livro psicografado de J.W. Rochester, A Vingança do Judeu, aí é um livro psicografado, que ele traz uma informação tão interessante que eu estou aqui trazendo para vocês. Tudo quanto te parece estranho é apenas a justa consequência dos atos de tuas existências anteriores. Em cada uma das nossas vidas, ajustamos alguma dívida antiga. E os homens que nos inspiram ódio ou amor não são viadantes que o acaso nos faz encontrar, e sim amigos ou adversários aos quais nos liga mil laços do passado. Sua harmonia, meu filho, dá calma e felicidade. Da harmonia nasce a perfeição, e desta a compreensão de Deus. Chegados a este grau de conhecimento, tudo em nós é claridade. Todas as forças do bem que estão em nós trabalham sem obstáculo sob a inspiração do Criador. Aqui não estou conseguindo ler o final, mas tudo bem. A ideia qual é, irmãos? A ideia é que quase sempre aquele adversário que de alguma forma nós temos na vida, ele vem de outras existências. Devemos não criar outros, né? Não criar outros adversários e quebrar o laço aquele círculo, né? Aquele círculo de infelicidade através do amor e da caridade. Enquanto nós estivermos no caminho, nós devemos ir. Aquele irmão que não nos damos bem por algum motivo, e nós devemos abrir o jogo para que a gente possa sair dessa existência sem essa dívida, sem um futuro obsessor. Irmãos, por mais ignóbil que seja a ofensa, a vingança, aos olhos de Deus, será sempre ilegítima, criminosa. É certo que a vingança no mundo já chegou a ser legalizada pela sociedade. Na antiguidade, né, no Código de Hammurabi, a lei do talião dizia: olho por olho, dente por dente. E, infelizmente, muitos ainda aplicam a lei do talião, desconsiderando o que Cristo disse há 2000 anos atrás. Jesus nos ensinou que a vingança não poderia ser vista como a solução para as ofensas. Na questão 887 do Livro dos Espíritos está escrito: Jesus disse também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Não é demais para a gente? Será que a gente vai conseguir fazer isso? E a animosidade não provém de uma ausência de simpatias entre os espíritos? Foi a pergunta de Kardec. E veio a resposta da espiritualidade. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que o mestre quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, mas perdoá-los de verdade, das próprias entranhas, do coração, da alma, do espírito. Porque só assim, através do perdão sincero e completo,
é que a gente pode cortar o laço que nos liga ao ofensor. Amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nós nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo daqueles que nos ofendem. Irmãos, as pequenas vinganças existem. Não só apenas as grandes vinganças que são criticáveis, mas as pequenas também. Aquelas vinganças sutis. Olhar de forma atravessada, deixar de falar com alguém desprezando-o, dar um gelo, deixar a pessoa de lado. Quando a pessoa chegar, sair do ambiente, ora, o que você está fazendo? Se você está respondendo algum mal que ele lhe fez, você está se vingando dele. E você está contrariando o evangelho de Jesus. Para muitos, infelizmente, a vingança compõe a equação do seu agir. E não deveria compor. A vingança não deveria estar naquele mote de sua conduta e de pensamento. Muitos se dedicam à vingança, esquecendo de direcionar suas energias para algo melhor, para as pessoas que o amam, para as ações de felicidade para com os outros e para si mesmo. E aí se dedicam a atingir o outro. Criam circunstâncias para chegar e causar algum mal ao terceiro. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é o evangelho de Jesus. Irmãos, coletei aqui algumas frases sobre a vingança, né? Aqui só tem frases que eu tentei colacionar, que são frases positivas sobre a vingança. Há muitas negativas. Como, por exemplo, a vingança é um prato que se come frio. Que coisa horrorosa, né? Que coisa horrorosa, né? Então, há muitas dessas. Mas vamos às positivas. Não existe nobreza sem generosidade. Assim como não existe sede de vingança sem vulgaridade. A vingança vem da vulgaridade. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Com a vingança, o homem iguala-se ao inimigo. Sem ela, supera-o. Vale gastar. Por que vale gastar tanta energia com a vingança? Se você deixar tudo para trás, em direcionar sua vida para os que lhe trazem alegria. Ou seja, você está direcionando sua vida, certo? Para praticar o mal, contaminando o seu corpo, contaminando o seu espírito, reduzindo o espaço de amor que nós devemos ampliar dentro de nós mesmos. Nós devemos fazer que a nossa capacidade de amar ela aumente, cresça, ganhe volume, ganhe densidade cada vez mais. E quando isso ocorre, a vingança não tem lugar. Irmãos, a vingança procede sempre da fraqueza da alma, que não é capaz de suportar as injúrias. E não é verdade? Ora, irmãos, por que nós temos que reagir agredindo aqueles que
nos caluniam, aqueles que nos injuriam, aqueles que nos ofendem. Ora, quando assim o fazemos, nós estamos também nos contaminando com essa prática do mal. Não vingue-se, que da vingança vem o arrependimento. Na vingança nunca será feita a justiça. Ela provoca o ódio no coração e priva o futuro da felicidade. Quem se vinga pensando que vai trazer felicidade para si, está muito enganado. Vai trazer infelicidade. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. O perdão é um sentimento, é uma ação que nos fornece um sentimento de plenitude permanente. Ora, a prática do bem nos confere um sentimento de bem-estar, um êxtase que não há nada no universo que se iguale. Irmãos, para a maioria dos homens, dor significa ódio e ódio significa vingança. Infelizmente, para muitos homens, isso ocorre. A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. A gente não quer evoluir, a gente quer sair da condição de selvagem. Então, a gente não pode, usar da vingança como a resposta para o mal. O desprezo, irmãos, é a forma mais sutil de vingança. E muitas vezes a gente não quer reconhecer isso. Ah, não, isso aqui não. É vingança sim. Emmanuel tem um texto que fala sobre a vingança. Muito interessante esse texto. Também rapidamente, que eu vou ler aqui rapidamente, mas que dispensa comentários. Vinga-te da ignorância, instruindo-a sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue com a prece do amor, que compreende e auxilia sempre. Responde ao mal com o bem, com o amor. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Retribui a maldição com a bênção. Não há nada mais poderoso no universo do que o amor. O amor é a força mais poderosa do universo. Por que o amor é a força mais poderosa do universo? Porque Deus criou o universo por amor. E Deus é soberanamente bom e ama todos nós de uma forma integral. Responde à preguiça com o trabalho. Auxilia aquele que te prejudica. Muitas vezes, irmãos, é através da conduta, do exemplo, que aquele irmão que nos agride põe a mão na consciência e reflete o que fez. Ampara ao que te abandona. Lembra-te com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia os teus adversários. Socorre aos que te ferem e caluniam. Estende as mãos amigas aos que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que produza. Aquele irmão que lhe ofende precisa de amor, muito mais do que a gente imagina. Irmãos, nós podemos fazer coisas maravilhosas
somos destinados à luz. Nada nos falta. Precisamos agir, mudar a chave. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor, que regenera sem ruído. Retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio. Responde à violência dos crucificadores com a graça do perdão. Por abandono e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles. Nosso divino mestre e regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo até o fim dos séculos. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito, se essa ideia chega até você, não te permita dominar por isso. Mesmo nos momentos mais escuros da terra, comparece com ele a presença do Senhor. Se conecte com Jesus. Reze para que você possa se conectar com Deus, com Jesus, com o amor de Jesus, que é imenso, que nos banha por completo e nos auxilia de forma diuturna, através da oração. E Jesus te ensinará a praticar em seu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. Irmãos, Joana de Ângeles, para concluir, nos traz um texto muito impactante, muito forte, que eu trago aqui para vocês, bem rapidinho. Remanesce como vestígio do primarismo a vingança. Em a natureza humana, o mórbido costume da vingança, presença do rancor nos sentimentos aselvajados, de selvagens mesmo. Programa o desforço, a conduta, a agressão e aguarda o momento para desferir o golpe certeiro contra quem não espera o atentado vil. Cavilosamente, o vingador maquina a agressão, comprazendo-se antecipadamente com a surpresa dorida de que será objeto aquele quem detesta. Quando se sente superior em força e oportunidade, esmaga o adversário, cortando-lhe o passo de acesso a qualquer libertação. Se é fraco aquele que foi ofendido, e todo aquele que se vinga é doente e frágil do espírito, urge com falsidade a trama que envolverá o desafeto, ferindo-lhe o mais profundo do ser. Às vezes fica à distância, usufruindo o gozo, o sofrimento daquele que odeia. Em circunstâncias diferentes, desnuda o caráter e revela-se ao tombado. Pratica o mal, e quando aquele cai, em desespero, em sofrimento, vai até ele e se proclama o autor do mal praticado, para sorver o júbilo maior de que aquele que sofreu, e muitas vezes, num olhar aterrorizado, responder dessa forma, tendo esse que praticou o mal pela vingança, obtido essa cereja do bolo. Esse último, vamos dizer, momento de efêmera felicidade. A vingança se manifesta, no entanto, de formas várias vezes sutis e não menos danosas. Como, por exemplo, aqui a situação em que você utiliza
o ofensor, para ridicularizá-lo, para humilhá-lo, para rebaixá-lo, certo? Então, é uma forma de também impor uma forma de sofrimento e uma forma de vingança. A vingança é a autoexpressão de covardia moral. O vingador é um ser infeliz e atormentado. Mesmo quando logra o seu intento, não se satisfaz, porque descobre-se vazio e sem objetivos. Irmãos, que nós possamos refletir sobre esse texto aqui, sobre as mensagens de Jesus, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de outros irmãos que nos ofereceram informações importantes sobre a vingança e o perdão, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus e do seu Evangelho. Irmãos, que nós possamos ter o amor componente da nossa equação de agir e de pensar. Tudo de bom para vocês. Muito bem. Agradecer ao nosso irmão Flávio pela mensagem tão esclarecedora. E o próprio Jesus que nos disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, é porque aquele que promove a vingança, ele está prorrogando a desarmonia, porque vai receber novamente a vingança do outro. E como o título diz, da matéria foi tão esclarecedor, a dificuldade de transpor a vingança é porque o oposto é o perdão. E o perdão, segundo Jesus entendia caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, perdão ficou em terceiro lugar porque é o mais difícil. E o nosso orgulho nos prende ao agressor e nos acorrenta para que nós possamos nos vingar da melhor forma. Aí, atrelado ao rancor, vamos tendo aquela toxina mental que vai nos destruindo o corpo físico e prejudicando também o nosso espírito. Então, passaria a palavra ao nosso irmão Flávio para que ele faça a prece de encerramento. Irmãos, só temos que agradecer a Deus, a Jesus e aos irmãos da espiritualidade de aqui nos encontrarmos e termos a oportunidade de refletirmos sobre esse tema tão importante para a nossa caminhada evolutiva. Que nós possamos ir para os nossos lares seguros, com saúde e que possamos continuar a nossa reforma íntima em direção à nossa evolução espiritual. E sempre segundo a vontade de Deus. Bom, meus irmãos, então, concluindo os trabalhos da noite, eu vou reiterar um aviso inicial para os que não estiveram aqui no início da palestra, é que aguardem para o passe, harmonizados e em silêncio, a numeração, só se levantem pela chamada do número da ficha. Aqueles que não pegaram ficha serão atendidos, mas depois dos que chegaram mais cedo e pegaram a ficha. Um outro aviso é que na sexta-feira o passe é na sala 4. Então, quem está em tratamento, na sexta-feira, vai tomar o passe na sala 4. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade, concluímos os trabalhos da noite, pedindo ao Pai a misericórdia e que Jesus habite em nós, agora e sempre. Muita paz.